Oi, galera do nono ano, tudo bem? Como vocês estão? Bom, gente, como prometido nessa semana que acabou de, né, que passou, eu trouxe para vocês, vou trazer agora para vocês um resumão da unidade. Até porque, pessoal, depois nós vamos trabalhar com seminários, então é legal vocês entenderem aí um pouquinho sobre o resumão dessa unidade, tá bom? Os principais conceitos, o que é geopolítica e os organismos internacionais. Vamos lá? Bom, geopolítica. Geopolítica busca compreender as relações territoriais envolvendo os estados nacionais no plano internacional, a relação entre países, os interesses, as tomadas de decisões e ações e os conflitos, tá? A geopolítica é uma área da geografia que procura interpretar fatos da atualidade e de diversas dimensões, especialmente política, por meio de um diálogo constante com informações geográficas. Bom, resumindo tudo isso, a geopolítica é a forma como os países tomam decisões. Como um país ele nunca toma uma decisão sem ter um embasamento político, sem ter um embasamento econômico. Então, um país ele precisa sempre entender da sua economia para poder tomar decisões. Geralmente, envolve muitas questões. A gente está falando sempre no âmbito internacional, tá? Não dentro do país. A geopolítica ela trata de âmbito internacional. Então, por exemplo, como o Brasil se relaciona com a China, como o Brasil se relaciona com os Estados Unidos, né? E essa unidade do livro, ela trouxe aí uma história, contou um pouquinho a história da geopolítica. Desde lá do império, dos impérios, quando eles precisavam ter colônias para aumentar a riqueza do momento imperialista, a riqueza dos seus países. Depois nós temos um outro momento, que são as guerras por território, guerras por espaço geográfico, né? Depois nós temos a Primeira Guerra Mundial, que também é por território, que acontece por conta da partilha da África, entre outros fatores. Aí nós temos a Segunda Guerra Mundial, que é o revanchismo alemão com Hitler, né, querendo dominar de volta tudo aquilo que perdeu, querendo instaurar um poder absoluto. Acaba a Segunda Guerra Mundial, começa então a Guerra Fria. Nós temos aí uma velha ordem mundial chamada de mundo bipolar, onde eu vou ter o primeiro mundo, que são os países capitalistas, o segundo mundo, que são os países socialistas, e o terceiro mundo, que são aqueles países que ainda não tinham nenhuma influência, entre aspas, tá? Porque na verdade eles tinham sim muita influência, inclusive no Brasil. Foi instaurada a ditadura para que para que não crescessem os movimentos socialistas, ou seja, foi uma influência da Guerra Fria, né? O que é importante, gente, para entender de geopolítica, a gente tem que lembrar que a gente precisa saber o conceito de globalização, o que é velha e nova ordem mundial, falar um pouquinho da hegemonia estadunidense, o momento histórico que está baseado em algum equilíbrio geopolítico. Então, cada momento histórico tem seu momento geopolítico, tá? Lembrando que todas as tomadas de decisões geopolíticas de um país está baseada na questão de recursos. Então, ele sempre vai pensar se aquilo é importante para ele quando se trata de recurso natural, energético, né? Como combustíveis fósseis, por exemplo, como acesso a solo, a terra, a água e assim por diante. Então, para que a gente estuda geopolítica, gente? Para que a gente aumente o nosso repertório e a nossa visão de mundo. Para que quando você olhar para o mundo, você entenda como funciona essa relação entre os países. E sempre você tem que lembrar que cada país está sempre tentando defender a sua economia. Ainda que para isso eu tenha que entrar numa guerra, defender um lado por exemplo, quando os Estados Unidos defende lá na guerra da Coreia do Sul, é porque a Coreia do Sul é um país capitalista, que lutava contra a Coreia do Norte, que era socialista. Então, tá vendo? Então, esses movimentos geopolíticos têm sempre uma intencionalidade. Nunca é por ser bom ou mal, mas sim por questões econômicas, tá? Como eu disse, eu já falei aqui do mundo bipolar. O mundo bipolar é a velha ordem mundial, quando o mundo era dividido em três, né? Agora nós temos a nova ordem mundial, que é essa daqui. Tudo que está acima dessa linha vermelha a gente chama de país central, desenvolvido. Tudo que está abaixo da linha são os países periféricos, ou desenvolvidos ou em desenvolvimento, tudo bem? Essa é a ordem mundial atual. Na ordem mundial atual, os Estados Unidos ele exerce uma hegemonia mundial, ou seja, ele exerce um certo poder
um poder maior do que as demais economias, mas tem outras economias que são bem fortes também, como por exemplo a China, Reino Unido, Alemanha, Japão, né? Mas hoje nós temos aí disputas, eu trouxe essa imagem para ilustrar a disputa que nós temos por interesses, como é a questão da China e Estados Unidos, que são nações com ideologias antagônicas e disputam o mercado pelo mundo todo, como é o caso da tecnologia 5G, que eu já expliquei para vocês lá na aula. Nós temos os organismos internacionais que mediam esse processo todo, ou seja, que faz com que os países conversem ou não. Então, eles foram criados aí também para melhorar a geopolítica, para melhorar essa conversa. Por exemplo, o BIRD, que é o Banco Internacional, ele foi criado em 1945 com a ideia de fornecer empréstimos para reconstruir países afetados pela guerra. A FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que foi criado para socorrer economias endividadas, né? Até porque quando eu tenho uma economia endividada acontece aquele efeito dominó, automaticamente as outras economias também vão entrando em pane. Então, para evitar esse efeito dominó, o FMI ele fornece empréstimos, porém a um custo muito alto, né? Então, quando um país ele pega um empréstimo do FMI, ele sabe que ele vai ter que deixar de investir em saúde, educação e segurança, ele vai ter que aumentar os impostos para conseguir pagar esses empréstimos, tá? A Organização Mundial do Comércio, ela traz algumas regras comerciais entre os países, evitando que países tomem medidas protecionistas, ou seja, de proteção do... Medida protecionista é quando um país protege a sua própria economia, prejudicando a economia do outro país. Por exemplo, vamos supor uma medida protecionista dos Estados Unidos, fazendo com que as indústrias estadunidenses só comprem minério de ferro dos Estados Unidos, fazendo com que o Brasil não consiga vender minério de ferro nos Estados Unidos. Né? Isso é uma medida protecionista, mas a Organização Mundial do Comércio, ela faz com que ela tenta evitar que isso aconteça para que nenhuma nação seja prejudicada. E por fim a ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi criada em 45, após muitas guerras, após mais de 60 milhões de mortes. Então criou-se uma organização com o intuito de evitar outras guerras e estabelecer uma paz mundial, diálogos e assim por diante, tá? A ONU, né, já vamos começar por ela, vamos começar aí. Então, criada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, ideia da ONU é trazer paz e segurança internacional. Foi criada por os 5 países vencedores da Segunda Guerra Mundial. A gente sempre fala que os grandes vencedores foram Estados Unidos e a União Europeia, mas também a Rússia, nós sempre falamos que os países vencedores da Segunda Guerra Mundial foi Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Então eles já aparecem aqui como os 2 primeiros, porque hoje não existe mais União das Repúblicas. Então a gente coloca como Rússia. A França também foi vencedora, Reino Unido e China. São países que se saíram bem na Segunda Guerra Mundial e eles criaram a ONU e eles têm poder de voto e veto. A ONU tem 193 países participantes, mas só esses 5 países podem votar, né? Podem exercer poder de voto, tudo bem? Então, o que a ONU faz, ó? A ONU pode enviar envio de missões de paz, envio de missões militares e uso da força. Mas quem decide se vai enviar uma missão de paz, por exemplo, um país que está em guerra? A ONU pode enviar um exército aí de algum desses 193 países para fazer uma missão de paz lá. Porém, quem vai votar são os 5 países que são os líderes, né? O Conselho de Segurança da ONU. Só que tem uma coisa, gente, cada um dos países tem poder de veto, basta um vetar que a ação não acontece. Mas na prática, se qualquer uma dessas ações, se esses países achar que vai prejudicar a sua economia, eles não estão preocupados com a humanidade, né, ou com uma visão social, e sim com a economia deles, né? Então acaba que a ONU acaba tendo um fundo econômico e político também. Vocês querem um exemplo? Um dos principais modos que a guerra civil era alimentada na África era por meio dos facões, né? Que lá eles se matam muito com facões. Então, quando a ONU resolveu que ia interferir, ia tentar fazer uma missão de paz no continente africano, a China votou contra. Porque quem ganha dinheiro vendendo e produzindo facões
é a China, ou seja, então a ONU, ao mesmo tempo que ela vota a favor e ela quer estabelecer a paz, os países que podem votar, eles primeiro olham para eles mesmos, para a economia deles, e se for prejudicar eles, então eles não estão preocupados realmente com a humanidade, tá? Outro exemplo, a questão Israel e Palestina, que os Estados Unidos sempre votam a favor de Israel porque tem aliança com Israel. Como que a ONU interfere? Vocês querem um exemplo? As Ilhas Argentinas, né? Que fica aqui, ó, as Ilhas Malvinas Argentinas. O que acontece, pessoal? Elas são colonizadas até hoje. E aí a ONU já tentou fazer com que essas ilhas pertençam à Argentina, tentando traçar um acordo, mas sem sucesso, tá? A mesma coisa entre Israel e Palestina, que disputam o mesmo espaço. A ONU também já tentou fazer uma proposta, né, mas acabou que Israel conseguiu maior espaço. Nós temos também a Organização Fundo Monetário Internacional. É um fundo, pessoal, que empresta dinheiro para países em crise, tá? Só que ele, como eu já falei, ele faz ele faz a proposta, ele empresta o dinheiro, mas ele pede algo em troca, tá? E aí o país pode pagar um alto preço por isso. E o BIRD, para terminar, que é o Banco Mundial de Reconstrução e Desenvolvimento. Esse banco, ele foi criado com a intenção de ajudar os países da Segunda Guerra Mundial que estavam destruídos a reconstruir, né? E hoje ele trabalha fazendo análises das economias mundiais, enfim, tudo bem? Bom, espero ter ajudado com esse vídeo. É um vídeo bem introdutório. Nós já aprofundamos bastante esses temas nas aulas. Eu trouxe outros exemplos, expliquei o passo a passo. Hoje eu só trouxe mesmo porque alguns alunos acabaram perdendo uma ou outra aula e precisavam aí rever um pouquinho desse conteúdo antes da gente iniciar os seminários, tá bom? Um abraço, que vocês tenham uma ótima semana e até mais.